De Olho na Notícia. Jornal da Band. Os donos da bola. Oferecimento: Skin. Gostosa e refrescante do jeito que o povo gosta. Muito boa tarde, os donos da bola entrando no ar até 2 horas com todas as informações da dupla Grenal. Tem seleção brasileira hoje em campo também, a gente vai falar. Seleção olímpica, né, visando o ouro no Rio de Janeiro no ano que vem. Tudo isso e muito mais para você. Olha a bancada aqui, ó, time lotado. Escalado, Ribeiro Neto, Fabiano Baldasso, Daniel Oliveira. Salve, Luiz salve! Carlos Brasil e Argentina tem que ter quórum absoluto. Hoje vai ser difícil para mim conversar com os nossos telespectadores. Eu não sei mais o que eu faço, cara. Já tá sendo difícil. Tu começou falando já. Não, fácil é para nós. Depois de tu dizer que Brasil e Argentina, no apito final, são duas seleções medíocres, eu sugeria que tu ficasse quieto pro resto Mas do tem ano. um outro jogo que ele pode assistir às 6 da tarde, Venezuela e Bolívia. Esse é um bom jogo. Olha, então já que nós vamos começar... Não, nós não vamos começar por enquanto. Você pode participar com a gente pelo Twitter, @Donos da Bola RS, ou na nossa fanpage do Facebook, passa lá, ou no Instagram também, @Donos da Bola RS. João Batista Filho está lá na Central Band do Esporte. Boa tarde, João. Tudo bem, Chico? Boa tarde para você, para todos que estão nos assistindo. E a primeira informação é do Inter. O técnico Argel pode estar modificando o esquema tático do time colorado. Acontece que sem Newton, que foi pego no doping, ele testou ontem num treinamento de ataque contra a defesa 3 zagueiros. Paulão começou pela direita, Juan centralizado como um líbero e na esquerda o Hernando. Esta foi a formação que treinou na maior parte do tempo. E aí o William era o lateral direito, mais à frente, e o Arthur também fazia às vezes de lateral esquerdo. Vale lembrar que ele fez alguns testes, como por exemplo, o Anderson atuou como uma espécie de segundo volante, o meio armador. Ele em certo momento tirou o Anderson e colocou o Nico Freitas, com 2 volantes mais fortes. Também testou o Juan, o Hever na vaga do Juan, como sendo líbero, e também Alex, atentem para esse detalhe, Alex de lateral esquerdo, já no final do treinamento. Ou seja, o mais certo, e parece ser uma ideia que foi treinada ontem, é que o Inter possa jogar com 3 zagueiros. Chico. Depois o João Batista volta, porque a gente vai repassar todos esses testes que o Argel fez no treinamento de ontem, visando essa reta final aí do Campeonato Brasileiro. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para a bancada aqui sobre o time do Grêmio. Vocês diriam que desde Anderson Lima o Grêmio não encontra um lateral direito competente, eficaz? Afirmado? Incontestável? Sim, desde Anderson Lima em 2001, 2002, que ele ficou um ano mais, não tem. Tempo, e por incrível que pareça, mesmo não confirmados, os laterais ficavam muito tempo. Patrício ficou muito tempo. Paulo Sérgio Ficou bastante tempo. Senhora. Parazinho nem se fala, só saiu praticamente quando o pai dele foi para o Flamengo, porque senão ele ficaria mais tempo. O pai dele é o Luxemburgo. Então, mesmo com jogadores contestados, o Grêmio os manteve durante muito tempo e tentou o Pico, né? O Pico entrava e saía, saía mais na esquerda, né? Bom, pelos nomes citados pelo REC, o Anderson Lima deixou de ser Anderson Lima e virou Cafu a partir desse momento. Não, o Anderson Lima ele era um jogador interessante, né? Porque ele tinha um belo cruzamento, era um jogador que tinha um vigor de fazer o vai e vem da lateral, batia muito bem na bola, cobrava falta. Jogador assim o Grêmio não conseguiu achar, né? Ele tinha uma facilidade. O Anderson Lima, eu lembro bem, o Anderson Lima, ele era um jogador muito mais da feita ofensiva do que defensiva. E como o Grêmio jogava no 3-5-2, quando o 3-5-2 era um esquema moderno, não hoje, nessa época o Anderson Lima era ala. Então, como ala, ele tinha proteção dos 3 zagueiros e dos volantes, ele podia chegar bastante à frente. Ele jogava bem nas duas situações, né? Como lateral, como ele chegou inclusive a jogar no Santos como lateral, e como ala do Grêmio jogava demais. E cobrava, o Daniel tem razão, ele cobrava muito bem. Impressionante. Ali, ele era muito bom jogador. O Anderson Lima fez parte do último grande título do Grêmio, lá em 2001. Mas depois foi execrado no Grêmio. E desde então o Grêmio não tem achado, e olha, tem procurado, né? Porque lateral também. Tem um jogador no futebol brasileiro que surgiu recentemente que me lembrava muito o Anderson Lima, que é o Jonathan, que jogava no Cruzeiro. Ele me lembrava muito o estilo do Anderson Lima. Até foi vendido para fora, não sei onde está agora o Jonathan. Eu tenho uma tese, Chico, que é bem mais complexa e demoraria mais tempo para a gente debater aqui. Eu acho que o futebol brasileiro passou por uma crise de laterais por um motivo muito específico. Porque nós tivemos dinastias das laterais que foram capitaneadas por Cafu e Roberto Carlos. Então tu tirou a ambição de muita gente que começava no esporte
de jogar nessas funções, porque se sabia que esses jogadores seriam titulares por 20 anos, como foram da seleção brasileira. Então, se abafou o processo da criação de laterais no futebol brasileiro. E antes já havia Jorginho e Branco, também já faziam uma dupla. Leandro e Júnior. Durou bastante tempo. Leandro e Júnior. Nós tivemos grandes laterais nesse período que não fardavam na seleção brasileira. Serginho e Silvinho, laterais esquerdos, quando Roberto Carlos era titular. O Vink jogou pouco na seleção. Mas o Vink ficou de fora de 4 Copas do Mundo, sendo convocado para as 4. Eliminatórias de 89, o Luiz Carlos Vink foi convocado. Eliminatório de 93, o Luiz Carlos Vink foi convocado. Eliminatório de 98, o Leonardo virou meia depois. Aí tem um outro processo. Inverso a esse. Dos meias que viraram laterais. O Internacional foi campeão da América em 2006 com Jorge Wagner, que era um meia na lateral esquerda, e boa parte da competição com o Helder Granja, que era meia que foi para a lateral direita. Em 2010 com o Kleber, que já tinha virado meia e voltou a ser lateral. Exatamente. Zé Roberto era outro caso também, né? Do Zé lateral Roberto meia, lateral. Assim, o papo está muito bom, mas eu gostaria de só lembrar vocês 2 coisas. Primeiro, é um fato, a lateral direita do Grêmio não tem sido assim uma função com jogadores diferenciados. Só que, se você for pegar o time do Grêmio, você vai pegar a lateral direita e outras tantas posições, que também vocês vão ver que há bastante tempo não tem jogadores que se afirmam de forma mas esse é um fenômeno definitiva. que ele não é restrito ao Grêmio. Tá? Então, e a gente podia restringir a lateral o debate? A questão, eu só quero dizer o seguinte, que isso aí diz um pouco, mas não diz tudo. Não, diz muita coisa. Vamos debater sobre a lateral. Obrigado, Daniel. A dificuldade do Grêmio em contratar um lateral direito não é apenas uma dificuldade financeira. É uma dificuldade que hoje ela é evidente na qualidade dos jogadores do futebol brasileiro. E o articulador? Também é a mesma coisa. Mas o debate é lateral. O debate é lateral e eu quero voltar à lateral. Obrigado, Daniel. Porque articulador tu ainda acha. Se tu não acha aqui, tu acha fora. O lateral é difícil de tu achar. Nós estamos reféns do Daniel Alves ainda, gente. Mas não é certo. Aí é um exemplo. E do Marcelo. Bom, eu discordo sobre qualidade. Eu acho que nós temos grandes jogadores. Eu gosto muito da qualidade do futebol brasileiro. Mas discordo do Daniel. Não, eu não acho que o Daniel e o Marcelo sejam maus jogadores, pelo contrário. Mas ainda somos reféns deles. Uma outra coisa que aconteceu no futebol. Nós somos a época que o lateral direito, tu tinha o ponteiro direito, que era o cara que era fixo naquele lado do campo, e o lateral direito que aparecia para o cruzamento como elemento surpresa em muitas oportunidades. O Luiz Carlos Vink, que nós citamos, qual colorado que não lembra daquele cabelinho esvoaçante atrás, ele chegando ali no fundo para cruzar. O lateral hoje, ele virou um complemento de time, não é mais peça fundamental como ele era. Tanto que o Daniel Alves, que é um jogador médio, num Barcelona bem armado, construiu uma carreira maravilhosa. Então o lateral deixou de ser uma função determinante num time de futebol. Até porque é o seguinte, né, o Baldasso, hoje o centroavante ele não é mais o cara que fica à espera do cruzamento lateral. Modificaram, né? Então, aí há controvérsias, né? Porque a faixa de terreno que percorre hoje o lateral, ela é maior até. Mas a função dele mudou. Mas ele não é mais decisivo. Não, eu não acho que ele não seja decisivo, Baldasso. Eu acho que o lateral, como a gente conhecia, ele realmente morreu. Como o centroavante, como a gente conhecia, está morrendo. O que acontece? O Daniel Alves e o Marcelo, eles são laterais meias, ou que muitas vezes servem como escape ou ponteiros. E a recomposição deles é uma cercadinha, né? O Júnior já jogava eles não voltam para marcar. Olha a forma O Leandro já jogava assim. O Felipe Lan é um jogador altamente versátil. Mas na Europa a gente tem visto jogadores de outras funções atuando na lateral também. A gente está discutindo a questão da lateral direita do Grêmio. Hoje, se tu pegar, observando os jogos do Grêmio, e ver o desempenho dos laterais, dificilmente tu vê uma bola alta do lateral. A jogada que ela ocorre do lado da área, pelo estilo de movimentação do time do Grêmio, é a bola baixa, é a bola no chão. Então o lateral vai ao lado da área e rola a bola para o bico da grande área, ou busca alguém que corre no corredor ali perto da lateral, ou que ele chega em diagonal. Então hoje não tem um jogador de área também, né? Então hoje já é um estilo diferente de jogar, principalmente com a movimentação dos atacantes e dos meias. Nem é a existência ou não de lateral, é um virtuose, né? Não tem. Não tem no time inteiro. Não. Nós estamos fazendo um debate. Está fazendo um debate com ele mesmo. O Ribeiro e a ideia dele de que o futebol acabou, ele vai acabar debatendo sozinho no quarto da casa dele. É um negócio impressionante. O futebol está cada vez melhor e o Ribeiro não consegue ver. O Danilo... Aí tu empresta o Skype para ele. O Danilo, num time bem treinado,
e com o que estava jogando na Europa, pode virar um baita lateral. O Felipe Luiz joga muito bem na Europa. Felipe Luiz. Nós temos vários laterais. Não, aqui, ó, nós temos um jogador... O Fabinho, esse do Monaco ainda, nós mim, temos um jogador, o Danilo. Nós temos um jogador que surgiu com um potencial espetacular e não se ajudou. E esse jogador é o Mário Fernandes. Esse foi um dos últimos tempos jogador que eu vi com o melhor potencial guardadas as proporções. O Anderson Pico, né, gente? Se quisesse, se tivesse, poxa, ambidestro, com muita força física. E esse é que é o detalhe. O Anderson Pico... Se jogou fora. Não, e não é só isso. O Anderson Pico, pela qualidade... Porque ele é um cara inteligente para jogar. Ele joga futebol. Sim. É um desperdício ele jogar na lateral. O Anderson Pico, ele tinha que jogar mesmo, era no meio de campo. Mas jogou muito agora, no São Mário José. Fernandes... Ele fez um campeonato no São José na meia. Meu Deus. Não, o Anderson Pico, ele é tão bom jogador que com 100 quilos ele consegue estar jogando lá no... Foi pra onde? Ele estava no Flamengo. Não, foi pra Rússia. Agora, Baldasso, o problema dos 100 quilos é que tem limite. O Walter, por exemplo, ele é reserva do Atlético, não por ser ruim, pelos 100 quilos. E entra e faz gol, né? O que separa o Walter e o Anderson Pico de estarem hoje jogando em alto nível na Europa são 30 quilos de cada um. Esses jogadores em forma, não tenho dúvida que iriam para uma seleção brasileira. Por favor. Os dois. Hoje não muito impressionante. Para com isso, pelo amor de Deus, cara. O que é, Ribeiro? Você está debatendo o que agora? Não, estou debatendo com vocês. Vocês param de fazer bullying comigo. O telespectador não está gostando mais disso. Podia falar sobre a pauta do programa? Entendeu? O que negócio telespectador é esse? também não tem gostado de algumas opiniões. Né? Bom, mas isso aí é do jogo, entendeu? Isso é do jogo. Agora, por que eu não posso... Assim, o que eu estou querendo passar para vocês, entendeu? É o fato de que a gente está preocupado com uma função que é pertinente à lateral direito do Grêmio. Tá, estamos debatendo. Você não vai repetir o que tu disse antes. Né? Não é isso. O problema é que, como vocês bem disseram, né, e o Baldasso foi brilhante na sua exposição, não vai mais fazer diferença no futebol coletivo, né, se o lateral direito do Grêmio for um craque ou não. Entendeu? Se ele estiver dentro de uma mecânica de jogo e ele for apenas razoável, como é o Galhardo foi esse ano, sim, mas, tá bom, mas é insuficiente. Beleza, mas eu te dou 500 quilos de insuficiência, meu Baldasso. Quer ver como é que você não tem razão, Ribeiro Neto? Que o Grêmio está contratando um jogador que fez a diferença na Ponte Preta por ser bom. E por isso que o Grêmio está querendo um jogador melhor do que ele já tem. Preta. Sim, o Grêmio sobre o Rodinei está dizendo, o Rodinei, inclusive deu entrevista para a Rádio Bandeirantes, ao Simon Bianchini, praticamente, né? Só não quis dizer porque não é oficial ainda. Eu tenho a informação, né, que ele está acertado, mas o Grêmio tem essa informação e resta só formalizar. E aí agora, o Grêmio fica com o Galhardo mesmo assim? Também para não entrar nenhum clube no meio aí, né? Porque daqui a pouco pode... Ele está apalavrado, é isso? Está apalavrado. Mas ele falou que é um sonho. Como é que joga o Grêmio? Para a gente tentar entender o que significa um lateral no time do Grêmio. Baldasso, só me permita. A gente está revendo os lances. Para alguém tentar a conclusão na bola alta. Isso falta o Grêmio, tá? Não, eu acho que não tem que ter no Grêmio. Só bola alta. Aí é que tá. Essa discussão vai e volta, né? Porque quando o Pedro Rocha desperdiça de novo a chance, muitos ressuscitam a história. Se tivesse insistido com o Bobô, se o Bobô tivesse tido uma pré-temporada, se tivesse tido uma mobilidade maior... O Bobô teve uma sequência de 5 jogos, aliás, é um dos poucos erros do Roger na temporada. Tem insistindo tanto com o Bobô, não pelo Bobô não ter dado resultado nesses 5 jogos, porque o Bobô estragou o esquema armado pelo Roger. Porque ao jogar com o centroavante fixo, o time do Grêmio começou a jogar diferente, perdeu intensidade, o Luan caiu, mudou tudo. O time do Grêmio não é afeito a esse tipo de jogada. E aí, Baldasso, para recuperar de novo o entrosamento, não é que que daí é o seguinte, aí tu perde o Maicon também, aí já perde 2. Junta desgaste físico. Lateral no time do Grêmio, como é que joga lateral no time do Grêmio? Triangulando pelo seu lado. Triangulando. Ele passa, recebe, não vai necessariamente à linha de fundo, poucas vezes vai à linha de fundo. Cruza do ele triangula. Para criar a opção pelo lado, triangulando com outros 2 jogadores. É como funcionam os laterais do Grêmio. O Marcelo Oliveira, ofensivamente, faz muito bem isso pelo lado esquerdo. Defensivamente ele caiu muito. E o Galhardo, ele foi suficiente nos melhores momentos do Grêmio. Mas quando se precisou de alguma diferença de qualidade, o Galhardo não deu essa diferença de qualidade. O Galhardo deu parar. O que o Baldasso quer dizer é que não basta ter organização, tem que ter jogadores diferenciados. Também. Claro. Que é isso que o Grêmio está procurando no centroavante, ou no matador. Houve um tempo... Se for cabeceador ou não... Agora assim, é evidente que eu não vi... Não é o Rodinei, né? O diferenciado. Não sei. Mas hoje aí é que nós temos 2 gols do Rodinei, tá?
entrando na área, em diagonal. Até tu comentou, pô, tem que capacidade gol, de já tínhamos mostrado, inclusive, um gol que foi parecido. Ele fez um gol igual a esse aí. Mas no Brasileiro não fez nenhum. O Rodinei, ele fez contra o Atlético Paranaense. O Rodinei é um jogador que a gente tem que reconhecer, eu não vi todos os jogos da Ponte Preta, mas ele é um jogador que fez um excelente campeonato brasileiro. E acho que vale a investida diante hoje da falta de alternativa no mercado. Eu não vejo nenhum problema nesse tipo de contratação. Sabe que dá para pegar informações. Ele jogou no Avaí, no Penapolense, se não me engano, no Corinthians. Ele foi jogador do Corinthians e lá não teve espaço. No Corinthians e na Ponte Preta. Liga para os 4 técnicos para criar uma convicção. Não é difícil. É só saber quem treinava na época e pergunta. Porque no dia a dia, como é que é? O jogador inteligente para absorver, por exemplo, as instruções do Roger, o Galhardo, como disse o Baldasso, minimamente entendia. Sim. Quantas vezes a jogada começou com o Galhardo? Esses jogadores da base não podem ganhar uma... Raul e Tinga. Tem o Raul e tem o Tinga. O Tinga está complicando para renovar o contrato. O João Batista Filho pode dar informação sobre isso. O Tinga está complicando para renovar o contrato e o Raul parece que o Grêmio quer envolver em negócio. Até o Santos teria aceitado ele. E até o São Paulo daqui a pouco pode aceitar. Por um belo Maico, isso. Não é o Santos. É o São Paulo pelo Mas renovou, né? Renovou para garantia. Eu acho que poderiam ser melhor aproveitados. Tanto o Tinga quanto o Raul. João Batista Filho. Sobre essa questão do Tinga, o problema é que o contrato dele acaba agora e o Grêmio ofereceu R$5 mil a mais apenas para renovar o contrato do jogador. Ele disse que por esse valor ele não vai querer jogar no Grêmio, não. Ele gostaria de uma remuneração maior e o empresário Baidec está tentando ou negociar uma renovação ou até mesmo levá-lo para o futebol do exterior. O Baidec tem um bom mercado em Portugal, alguns clubes de lá querem o Tinga lateral direito. Chico, o pessoal participa de casa sobre esse assunto, como por exemplo aqui, ó, o Leonardo está falando o seguinte, de todos os nomes citados, nos últimos anos, Pará foi o que mais deu certo, sabia marcar, coisa que nem isso os outros faziam. O Gustavo está pedindo o Apodi no Grêmio, ele foi oferecido, mas a direção já recusou. Eu gostaria também. Tu gostaria da seleção, Na né? seleção, reserva da seleção. E o Pikachu? O Pikachu não foi procurado. Não, mas daí é muito lateral. O Pikachu do Paysandu não foi procurado ainda. Rodinei e Apodi tá bom. O Ricardo Belmonte está dizendo que Apodi seria um bom nome para o grupo do Grêmio e quer também o Bruno Rangel para o ataque, ele já emendou aqui. O Carlos está falando que o Daniel citou o Mário Fernandes, que é um contra-exemplo à tese do Baldasso. Ajudou o Grêmio a ficar entre os primeiros e foi para fora. O Ricardo está falando também que laterais tem que se fazer no clube e não se comprar. O Alexandre diz que o Chico não está dizendo o Ribeiro falar, o Ribeiro é o mais coerente do programa. E o Henrique Pereira, por sinal, está pedindo aqui o Mariano, ex-Fluminense, para a lateral direita. Ele está no Sevilha, não tem como, está muito bem. Recentemente saiu do futebol francês para ir para o Sevilha. O camarada que entrou por último, o Morosini, está pedindo o Buffarini do São Lourenço. Bom jogador. Foi oferecido agora. Então eu vou dar uma informação. O Buffarini, tanto o Buffarini quanto o Emiliano Mas estão na mesa do Rui Costa, diretor executivo do Grêmio, novamente oferecidos. O Grêmio, por enquanto, não demonstrou interesse. Deixa eu te perguntar, Felipe Mattioni segue na Europa? O Felipe Mattioni, a gente falou há pouco tempo dele aqui, 30, ele segue na Europa e por enquanto não vai voltar, não. Já está quase menos, 30. Não, deve ter uns 27. Mas já faz 6 ou 7 que saiu daqui? Mas ele saiu muito novinho. Nem chegou a jogar no Grêmio. Olha aqui, ó. Eu só queria dizer que é uma injustiça, não é que eu não deixo o Ribeiro falar, só queria que ele falasse da pauta do programa. Cara, ele vem com um debate O detalhe é o seguinte, Chico o último preserva, lateral, o problema é que ele não ficou o tempo que deveria ficar, mas Mário o último Fernandes. jogador foi o Mário Fernandes. Mário Fernandes. Embora o Anderson Lima esse tinha jogasse qualidade. demais, Esse tem qualidade. mas o Mário Fernandes Era tecnicamente muito bom. Era belo muito bom. jogador. Só que tinha um certo Não, e desequilíbrio ele tá bem na emocional, Rússia. né? Ele tá bem na Rússia. O Só João que esse cara Batista- era para estar na seleção. O João Batista Na falou do- Rússia é ruim de fugir. Não. O João Batista falou do mercado que o Baidec tem, abertura em Portugal. Ele tem na China. O risco hoje é a China. A China, 5 mil para a China, 50 mil para a China. Mas a China não quer o Raul, não quer o Júnior, não quer ela quer um jogador pronto. Que é o famoso. Que é o famoso. Eu acho o Tinga qualificado tecnicamente. Eu não sei se o Grêmio tem algum conhecimento de algum problema do Tinga que nós não conhecemos. Tecnicamente, ele é do nível do Galhardo e merecia uma valorização maior para continuar no Grêmio. Ele foi emprestado para o Fortaleza. Ele jogou a Série C do Brasileiro. E ele foi bem. Foi o melhor lateral da competição. Exatamente. O Grêmio não deveria Eu liberar tão comentei fácil. Brasil de Pelotas e Fortaleza, 90% das jogadas do primeiro tempo foram do Tinga, aparecendo bem sempre. Só que não conseguiu dar o acabamento para o gol do Fortaleza, mas ele tocou todas na fez um área. grande campeonato. Esse jogador Todas na seleção de todas. base, ele jogou muito bem.
Pois é, de repente aconteceu alguma coisa. A seleção de base via Fortaleza, é mais mérito. Hein? Isso é a mesma coisa que o Júnior, o lateral esquerdo, que nós víamos jogar, gostávamos bastante, só que nós não tínhamos conhecimento de outros problemas relacionados ao jogador. Talvez tenha contigo, não sei. Tem que ter alguma explicação, né? Sobre o Mazzoni aí, João. Só para não deixar passar a informação, ele está com 26 anos, ficou recentemente livre, só que foi para o Everton da Inglaterra. O técnico do Everton é um espanhol que lhe acompanhava quando ele jogava na Espanha. Ele fez primeiro um teste, um período de treinamento com o Sub-21 e agora está no Everton da Espanha. É um mercado que paga muito mais do que o futebol brasileiro. O Mazzoni está bem lá. Dá o teu recado aí, Baldacinho. Para você que está assistindo o programa, presta bem atenção. Você que está pagando juros abusivos no financiamento do seu carro. A Simon reduz o valor da parcela pela metade. O Rafael está aqui e vai explicar tudo direitinho para vocês. Fala aí, Rafael. Boa tarde. É isso aí mesmo. Boa tarde, Baldasso. Hoje o recado é especialmente para você que tem o carro financiado. Comprou seu carro com o suor do teu trabalho e agora está com dificuldade em pagar as prestações? Saiba que a Simon Consultoria pode te ajudar a baixar a parcela pela metade do valor. Isso mesmo. Para você que paga R$500, por exemplo, a prestação pode baixar para 250 na hora e de forma imediata. Então liga no telefone aqui na tela, 3012-8899. 3012-8899. Basta ligar e dizer que não aguenta mais pagar os juros, está atrasando as suas parcelas, recebendo ligações de financeiras e bancos e principalmente ameaças de busca e apreensão do seu carro. Então eu vou repetir, a Simon reduz a parcela do seu carro pela metade do valor. Liga agora, não perde essa oportunidade e volte a colocar a dívida do seu carro, moto, caminhão novamente dentro do seu bolso. Também tem redução de dívida de cartão de crédito e cheque especial em até 90%. Liga agora, 3012-8899, final de ano chegando, Baldasso, não dá para entrar 2016 com dívidas, né? Senão o peru vai descer atravessado. É isso mesmo, o Rafael deu o recado para você, não seja refém dos juros bancários. Liga agora para a Simon e resolva este problema. Redução pela metade do valor da parcela imediatamente é na Simon. 3012-8899, a Simon corre atrás do prejuízo para você. Valeu. O Peru não pode... Não. Deixa assim. A questão dos volantes é a nova dor de cabeça no Internacional. Sem Nilton e Wellington, né, que foram flagrados no exame antidoping, o técnico Argel vai ter que encontrar uma solução para o setor. Acompanhe. Colorado, diz aí, você certamente ouviu o Argel dizer isso, não é? Os jogadores entenderam que precisava correr um pouquinho mais, né, que precisava trocar o pneu com o carro andando. Hoje o carro já está andando. E esse carro chamado Internacional apresentou mais um desafio para o treinador. O caso de doping de Nilton e Wellington Martins deixa mais complicada a montagem do meio-campo do time, que ficou sem um volante titular e sem o reserva imediato. No elenco, há opções para o companheiro de Rodrigo Dourado. Tem o Nico Freitas, que não atua desde agosto, e os jovens Bertotto e Silva, que pouco foram testados nessa temporada. Um dos problemas é que Rodrigo Dourado está pendurado. Se ele receber cartão contra a Chapecoense, Argel terá mais um desfalque entre os volantes. E sabe qual o jogo em que ele teria que cumprir essa suspensão? O Grenal. Ou seja, a situação pode ficar complicada pensando no clássico. Mas o Argel tem uma carta na manga. Anderson. O jogador pode atuar em uma função mais recuada. Já jogou dessa maneira, inclusive no Inter. Acabou aquela história da nossa época, né, que tinha os volantes burucutu. Marca e entrega. Não, hoje o volante não pode mais só marcar e entregar. Hoje o volante tem que se aventurar. Futebol moderno, hoje os volantes têm que jogar. Além de marcar, eles têm que ter qualidade com a bola no pé. Outra opção é Zé Mário, que normalmente joga na lateral esquerda e que também pode ser usado como volante. É um quebra-cabeça para Argel. Pelo menos ele vai ter tempo para pensar. O jogo é só na próxima quinta-feira. Uma semana inteira para encontrar uma solução. O pessoal continua debatendo aqui. Mas sobre essa questão dos volantes, imagino eu que o Argel vai recuar o Anderson no primeiro momento, junto com o Rodrigo Dourado. Vocês pensam diferente? Não, eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que ele deveria fazer isso, deveria colocar o Anderson na função. Vocês acham que ele não vai fazer isso? Quer ver o problema do Argel é o excesso de opções. Aí vão dizer que eu estou louco. Porque ele perdeu um titular, que é o Nilton, titular. O outro já estava meio sendo escanteado. O Wellington Martins não correspondia, nem sei se era porque já tinha essa informação dentro do Beira-Rio há 20 dias, né?
Tanto é que o Nilton afundou porque estava com o psicológico voltado para essa situação que tinha que se definir. 12 dias, né? Foi 29 de outubro. Essa questão do Hernando aí de líbero, eu acho que essa é a mais provável. Olha aqui, ó, tem a possibilidade do líbero, tem a possibilidade do Bertotto, tem a possibilidade do Anderson, tem a possibilidade do Nico Freitas, né? Tem a possibilidade de 2 laterais nas alas, com o William e Arthur, tem a possibilidade do Alex na lateral esquerda. Então, agora apareceu um excesso de possibilidades. E aí eu vejo um problema. Tem que treinar uma com convicção. Mas o detalhe é o seguinte, se tu botar três zagueiros, tu botar o Hernando como líbero, que eu acho que é a mais provável, ele precisa de apenas um de marcação no meio de campo. E aí eu não sei se ele fará isso. Porque o ideal seria ter o Dourado, está me atrapalhando, Ribeiro, ter o Dourado, o Valdívia e o D'Alessandro. Eu só acho que, primeiro, 3-5-2... E aí pode utilizar o Alex como ala. Sobre isso, Baldasso, sobre esses 3 zagueiros, eu queria que o João, que na abertura do programa, ele falou sobre essas repetições, esses testes que o Argel fez. Vamos repetir, ele testou 3 zagueiros, depois testou alas, vamos lá. Exatamente, era um treino de ataque contra a defesa, setorizado. Neste treinamento ficou muito claro que ele colocou 3 zagueiros. E aí a formação tinha o Hernando mais pela direita, o Juan centralizado como líbero e na esquerda o Paulão, o Juan e o Hernando. Esses os 3 zagueiros, bom. Paulão, Juan e Hernando. No final da atividade ele tirou o Juan e testou o Hever como o cara da sobra, o cara mais atrás. Então o Paulão e o Hernando titulares em todo momento. Depois, o William era o lateral direito, o Arthur, na maior parte do tempo, foi o lateral esquerdo. Só que, em certo momento da atividade, ele tirou o Arthur e colocou o Alex como o ala, testando o Alex por ali. E também, no final desta atividade, ele tirou o Anderson, que fazia às vezes de segundo homem do meio campo, e colocou o Nico Freitas. E aí, Dourado e Nico Freitas como se fossem 2 volantões, e aí seria só o D'Alessandro armando o time do Internacional. Ele fez alguns testes, parece ser o time titular e mais alguns testes. Bom, então eu vou refazer minha opinião, Ribeiro, só me permita, porque como o Hernando vinha jogando como lateral, o jogador que mais saía, e ele é zagueiro, eu achei que ele seria o líbero para a saída de bola. Então acho que realmente ele vai com o Nico Freitas. Sabe por que eu acho que ele vai Mas com o aí Nico Freitas? só o D'Alessandro na armação? É que aí, claro, tem o Alex, se for o ala, para auxiliar na articulação. Alguém poderia dizer o seguinte, o time vai continuar sem ter nenhuma organização tática, como já não tem. Mas é um erro. Eu vou dizer por que ele não tem que fazer o Nico Freitas, se vão 3 zagueiros. Não, aí eu tiro... 3 zagueiros seria um escândalo. Não, parei. Ele fez o teste com 3 zagueiros e sem os 3 zagueiros ele botou Nico Freitas. Isso foi entendido, João. Isso aí. Sem os 3 zagueiros aí ele botou 2 volantes. E eu acho que ele tem que fazer isso por uma razão muito simples. Gente, isso tem que fazer o quê? Os 3 zagueiros? Não. Vou fazer 4-4-2, bem simplesinho, arrozinho com feijão, pega o Nico Freitas e põe na vaga do Nilson. Por que eu acho isso? Porque não vai mudar nada. Primeiro que não vai mudar nada, mas segundo lugar é que vamos ver o jogo específico. O Inter está se preparando para um jogo pontual, contra a Chapecoense, fora de casa, no campo da Chapecoense, no gramado da Chapecoense, nas referências medianas do campo da Chapecoense. Sim, só que um é o Inter e o outro é a Chapecoense. Tá bom, mas o Inter se meter a besta vai tomar 5 de novo. Então assim, é verdade. O Inter tem que ir fechadinho, compactado, entendeu? A ideia do Argel... compactado. Não adianta um pouquinho a marcação para pegar a saída de bola deles e vai fazer goleada de 1-0. Vocês querem o quê mais? Mas a goleada de 1-0 tem que ter alguma qualidade, porque mesmo goleada de 1-0 tem que ser superior ao adversário. Porque é aquela história do que muito se abaixa, os fundilhos aparecem. O Internacional não pode se expor ao ridículo. Agora, se tiver 2 bons alas, é melhor 3 zagueiros do que o Nico Freitas. Eu também acho. O 3-5-2, primeiro que é um esquema obsoleto, que ninguém mais usa. Eu só acho que tem que ser muito bem treinado. É um esquema que tem que ser muito bem treinado. Sabe por que ele é um esquema obsoleto? Porque ele foi todas as vezes mal utilizado. Tá bem. Ele foi acha que o Argel vai utilizar bem? Mal utilizado. Não sei. Ele tem jogadores que ele pode fazer. Peças, já começa que 3 zagueiros, tu tem que ter um zagueiro que saiba jogar bola. Sim, tu tem que ter os alas que tu tem que ter 2 alas. O Hever jogava. E tem que ter um zagueiro que sai em velocidade. Um volante. O problema é que os caras faziam 3-5-2 com 2 volantes e um articulador. Aí o time não tem capacidade de reação. Quem é que está saindo do time? Está saindo o Nilton. Por que a gente disse aqui várias vezes que o Argel recuperou o Nilton? Porque ele conseguiu fazer do Nilton um jogador que tinha capacidade de organizar a marcação ao lado do Dourado e tinha uma boa distribuição de jogo. O melhor do Nilton, não agora por último, mas o melhor do Nilton que nós vimos com o Argel era esse,
Quem pode fazer isso no grupo do Internacional? Só o Anderson, que já jogou assim durante uma temporada e meia lá na Inglaterra. É que o Bertotto teve lesão. É que o Bertotto eu acho que é primeiro, o Bertotto é mais parecido com o Dourado. E o Dourado caiu quando ele recupera o Newton, e o Newton joga bem, nessa dupla o Dourado a partir de então cai. Até poderia funcionar com Bertotto e Dourado se o Sacha tivesse inteiro. Porque o problema é o seguinte, quem é que vai carregar dali para frente, né? O jogador ideal seria o Bertotto, né? Mas o Bertotto, com esse problema de lesão que ele teve, o tempo que ficou parado, agora acho que é um prejuízo. Mas quando ele entrou no time, ele entrou como primeiro. Sim, sim. Ele entrou como primeiro volante. Ele é o... Na função do Dourado. Eu acho o Bertotto muito bom. E o Silva a gente viu muito pouco, né? No ano passado, o primeiro do Inter era o William. Ele entrava quase sempre na segunda. O Marcos Couto, nosso colega aqui, grande figura, grande Marcão, ele acompanhou alguns jogos do Bertotto no Sub-23, né? E disse que achou um jogador interessante. Estava bem. O Bertotto é um volante canhoto. Ele jogou ano passado, vocês vão lembrar, naquele jogo contra o São Paulo, que o Inter perdeu no Beira-Rio, por agosto, assim. O Inter perdeu um jogo do Paulo Henrique Ganso. O Juan meteu a bola enforcada para ele perdeu a bola, né? O Bertotto é um volante promissor. E as informações dão conta, inclusive, que o Inter pensa em emprestá-lo no começo da próxima temporada, que eu acho um erro. Acho que deveria aproveitá-lo. Até agora acho que vai aproveitar pela necessidade. Aí é que tá. Se tem o Nico Freitas que não aprovou, tem o Bertotto. Fica com o Bertotto, né, cara? Eu entendo botar um jogador mais cancheiro nessa hora. Eu acho que a gente tem um pouco de preconceito com o Nico Freitas. Tem sim. Eu acho que a gente também viu pouco dele. E em algumas oportunidades, logo que ele chegou, que o Aguirre botou ele no time, ele foi bem, cara. Ele é um pouco mais vigoroso do que o necessário. É que o que a gente exige hoje de um jogador de meio campo, ser multifacetado, executar várias funções... ele é simplista. Ele só sabe desarmar. Ele é destruidor. Com a gíria do futebol, destruidor. Né? Ele destrói o que o Inter teve nesse ano ali? Teve Arangues, que é um jogador que joga em todas do meio para frente, e o Newton, que se apresentou como um bom distribuidor de jogo. O Nico Freitas nunca vai conseguir fazer isso. Eu acho que eu sou meio pé frio, né? Tu não viu? Não, eu não vi o Nico Freitas jogar bem, sinceramente. Nos jogos que eu vi, pouca coisa, tá? Insuficiente. Tanto que ele saiu do time... Não, ele saiu do time, Aguirre, que era o cara da confiança. É pior, ele saiu do time e ele perdeu espaço para o jogador que ficou uma temporada quase sem jogar. O Abelão era apaixonado pelo Bertotto, chegou a dizer que era desguardadas as devidas proporções, um Falcão que jogava com a perna esquerda. E aí não botava no time, né? Botou? Ele botou. Terminou o ano jogando vários. João Batista. Alguns. O Bertotto, só dois detalhes aqui que eu achei interessante. O Bertotto fazia dupla com o Rodrigo Dourado na base, os dois eram a dupla titular do técnico Klemer. E ainda sobre os volantes, a informação que eu tenho junto ao Rodrigo Dourado é a seguinte: ele tá louco para ser segundo volante, para ser liberado. O Dourado adoraria que o técnico Roger colocasse, o técnico Argel, colocasse o Nico Freitas ou qualquer outro primeiro volante para que ele pudesse sair um pouco mais para o jogo. Esta é a informação que eu tenho junto ao Rodrigo Dourado no vestiário do Internacional. Aqui, ó, o pessoal tá louco pelo Bertotto, é óbvio. O Luiz Eduardo, que é Dourado e Bertotto, pelo amor de Deus. O João Batista, que não sou eu, tá dizendo: Baldasso, essa aqui é interessante. Baldasso, se tu pudesse escolher Axel Rose, ou Pedro Jeromel. Primeiro uma pequena correção, uma leve correção, porque o João Batista Filho... Ele não sabe quem é o João Batista Filho, ele tem o mesmo problema que tem o Chico Garcia, ou seja, adoram música ruim. Exatamente. Então é Axel Rose. Bom, em segundo lugar, fico feliz, porque quando eu estou aqui se fala em Axel Rose, quando eu não estou, falam em Wesley Safadão. Calcinha preta e garota safada. Sempre Axel Rose. Tá bom. Aliás, eu quis durante muito tempo ser Axel Rose. Faltou um pouco de cabelo, né? Tentei. Mas eu tentei deixar o cabelo crescer para ficar igual a dele, mas fiquei parecido com a Vera Fischer. Pô, tu ainda teve sorte. O meu, quando depois cresceu, foi igual a Maria Bethânia. A Vera Fischer velha. Ô, João, vai lá, João. Tiago Salles, tem que escalar o Bertotto. Além de jovem, é cadenciador. O Bertotto é melhor que o Nico Freitas. O Cássio de Pelotas está dizendo isto. E por fim tem um camarada aqui que ele não se identifica, é um Twitter, outra estação, @outra estação, tá dizendo: Baldasso, o que te causa mais inveja? Os olhos do Alisson, eu tô me autotrolando, ou o tupete do João Batista? O tupete do João Batista é mais ridículo, os olhos do Alisson são fantásticos. Agora o que eu entendo na colocação do Ribeiro é a premência, né? Se tem que colocar alguém que vá dar resposta e tal, e tem alguma dúvida, a bola de segurança ainda é o Nico Freitas. Vai no cancheiro. Por isso que eu acho que aí durante a Libertadores... Se tu quer botar o cancheiro, tu tem o Anderson.
Mas não é da Cancheiro posição, o do Anderson quê? nem quer jogar ali mais. Cancheiro do quê? O Anderson chegou e pediu para de canja de bonita, porque ele... O Anderson jogou no Manchester United. Jogou no Manchester United. Jogou quando? Bom, mas... Ele já sai desde fevereiro. Mas o REC, Cancha ele tem mais que o Nico, né? Não vamos discutir qualidade entre Nico Freitas e Anderson. Não, e o histórico também. A questão é se não é o atual, mas a questão é se ele vai ter capacidade. A questão é se ele vai ter capacidade para isso. Eu assim, pro Anderson eu joguei a toalha, tá? Joguei esse ano. Eu ainda vou dar mais um voto de confiança. Ele tem 4 anos de contrato. No início do ano. Não, mas aí tu vai pegar uma pré-temporada, um começo de trabalho, né? De repente pode ser um jogador que tenha passado por demorado mais adaptação, e o caso dele, a tendência é que tenha demorado mesmo, né? Sim. A tendência é que demorasse mais. Ele não jogou nada no passado. Porque ele ficou sem jogar. É isso. Então são praticamente 2 anos, né? Um sem jogar e o outro tentando essa condição. A gente vê... De repente, ano que vem com pré-temporada, vamos ver se ele vai jogar. Não, vou ter que jogar a toalha bem definitivo. Ele leva bem a bola, daqui a pouco ele toca para o adversário e contra-ataque. Esse é o problema. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho o Anderson um dos melhores jogadores do grupo do Inter. Acho que ele deve ser titular do Internacional. Acredito muito nele. E em 3 ou 4 jogos, dos poucos jogos que ele jogou na temporada, a equipe da Bandeirantes escolheu ele o melhor em campo nesse ano. Ele jogou uns 10 em 4 e foi o melhor em campo. Vamos conferir a nossa seleção olímpica, que está em preparação para buscar o ouro ano que vem em Londres, lá no Rio de Janeiro. Teve vitória contra os Estados Unidos e com participação dos nossos gaúchos aqui. O Gustavo Berton nos mostra. Na Ilha do Retiro, a seleção olímpica controlou o duelo diante dos Estados Unidos desde o início. As primeiras chances vieram em chutes de fora da área de Gabriel Jesus e Felipe Anderson. E foi só aos 42 minutos que os meninos comandados por Rogério Micali abriram a conta. Lucas Silva lançou Gabriel em velocidade e o atacante do Santos não teve trabalho para achar o caminho da rede. No comecinho do segundo tempo, Lucas Silva foi garçom mais uma vez. Ele rolou para Luan acertar um bonito chute, 2-0. Aí Dória cometeu pênalti, foi expulso de campo e Kisueder aproveitou para colocar os norte-americanos de novo no jogo. Mesmo com 1 a menos, a seleção brasileira manteve o controle da partida e chegou perto do terceiro gol com o Valdívia, e principalmente com Fred, que acertou o travessão. Mas ficou assim, Brasil 2, Estados Unidos 1. Como é que vocês estão lidando com isso, com essa ansiedade, com essa pressão, a toda hora questionamento, ouro, ouro, ouro? Não, tá tranquilo. Nossa equipe sabe que vai ter que fazer, e estamos fazendo a cada dia, melhorando a cada dia, para quando chegar no momento certo, jogar melhor. Então nossa equipe tá no caminho certo. É um grande jogador o Valdívia. Que golaço do Luan, hein? Golaço do Luan, o cara que não sabe finalizar gol. Nós vimos no mesmo time. Gabigol, que não joga nada. Gabigol, Luan, Valdívia. Nós temos Gabriel Jesus, nós temos Anderson Talisca. Cara, eu estou entusiasmadíssimo. Nós temos uma safra maravilhosa vindo aí. Não, quem sabe treina há 4 anos. Maravilhosa não, calma. Essa seleção de base aí, olha... meu Deus. Até porque a concorrência será com outras seleções de base. Os Estados Unidos bateu demais ontem. Mas pela primeira vez no México não, contra o México, quando em Londres nós perdemos a final, nós tínhamos Neymar, Oscar, aquele time também era muito bom. Eu estou tão empolgado quanto, e nós perdemos o Damião foi o artilheiro daquela Olimpíada. Nós já perdemos com Bebeto e Romário. Tá bom, mas na pior das hipóteses nós estamos formando jogadores. O que mais, eu vou te dizer, o ouro olímpico para mim não é o que mais me interessa. Mas acho que recupera a autoestima, né? Pode ser. Agora, é um título inédito. O que me entusiasma é ver o surgimento de novos jogadores. Eu vou ter um pouco mais de cautela. Eu também, estou com o Ribeiro Neto. Tá? Eu estou com o Ribeiro Neto. Calma um pouco. Muita calma. É que assim, Valdívia e Luan não precisa ver mais nada, né? O Gabigol do Santos não precisa ver mais nada, né? Mas o problema é o seguinte, o avanço dessa geração e quando chegar num estágio, daqui a pouco o outro surge melhor. Mas nós estamos falando de coisas diferentes. A gente não sabe se esses jogadores vão vingar a ponto de serem afirmados na seleção principal, por exemplo. Por isso mas nessa seleção... Mas o que eu entendo sobre geração? Geração eu entendo que vai colher frutos lá na frente. Não, mas nos clubes eles já colhem, inclusive. Não, são titulares e protagonistas. O que eu estou vendo de bom nessa seleção é que tem muita gente jogando no Brasil, ganhando bem já estão consagrados aqui, Luan e Valdívia. Gabigol. E chutando. Aí é que tá. Gabriel Jesus tem 17 anos. O jogo do Brasil a gente vê
chute nesse jogo dos jovens. No dos velhos, às vezes, eles trabalham, mas não... O Fredinho tá nessa seleção, que já pegou o principal, estava na Copa América. Sobre a afirmação. O Luan, da Seleção Olímpica, é o melhor jogador do Grêmio. O Valdívia é o melhor jogador do Inter. O Gabigol é o segundo melhor jogador do Santos, só não é melhor que o Lucas Lima. Esses jogadores já estão afirmados. Com certeza. Já estão afirmados. Com certeza, nos seus clubes. O Fredinho ainda veio o resultado. O Fred... Queria aproveitar e mandar um grande abraço para a Valvera Gubert, lá do IAPI. E faz o favor, porque ela te adora também. Diz para ela tomar os remédios e tal, porque ela tem que estar bem da saúde. Faz isso por mim, faz favor. Ô, Verinha, vamos se cuidar aí. Um beijo. Vera Gubert, da Vila do IAPI lá? Vila do IAPI. Minha família toda mora lá. Viu? Então tá. Manda um abraço para ela. Estamos em casa aí, Verinha. Um beijo para ti. Te cuida. João Batista Filho, temos uma grande notícia, né, na área social, porque o esporte ele também nos proporciona esses momentos, né, João? A piratinha Gabriele Medeiros, 5 anos, ela é de São Cepé, no interior do Rio Grande do Sul, essa fofura aí, conseguiu vencer a luta contra o câncer, contra uma leucemia, 3 anos e 7 meses de muito tratamento. Na última terça-feira, a última quimioterapia, ela está plenamente recuperada, agora apenas vai fazer um acompanhamento mensal. Eu conversei com o pai dela, o seu Norival Medeiros, é uma figuraça também, e já sei de outro detalhe. O Barcos, o capitão Barcos, ligou para ela ontem à noite, a menina chorou demais, estava muito emocionada, ficou muito feliz. O Barcos está em Porto Alegre de férias e prometeu que irá visitar a piratinha assim que der. E ela está gritando o gol do Barcos ali. Que bacana. Só uma frase para dizer em relação a isso. Não é só futebol. Não é definitivamente só futebol. É muito mais do que futebol. Ver o que o futebol consegue proporcionar. Verdade. A gente vai para o intervalo e na sequência tem a seleção brasileira. Hoje tem Brasil e Argentina. Até já. Bem que a Skin poderia lançar sua embalagem nova numa mesa de bar como esta. Mas a gente sabe que a mesa, do jeito que o povo gosta, nem sempre é assim, né? Garçom. Bati! Vamos pra festa, rapaz. Acorda pra vida. Skin, gostosa, tá de cara nova e tá na mesa. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. A Renault faz carros pensando em você e com as melhores condições de pagamento. Eu quero um SUV forte, grande, que nem o Duster aqui, ó. Só esse mês você leva o Duster 2016, o SUV eleito 2 vezes o melhor da categoria, em 36 vezes com taxa zero e com uma oferta imperdível. É a sua chance de levar o Duster com um preço incrível em 36 vezes com taxa zero. Na Renault, tá fácil. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. São mais estudantes, mais professores e mais profissionais dedicados à saúde das famílias e suas comunidades. E para você que sonha em ser médico, esse é um caminho cheio de oportunidades. Acesse o site e informe-se sobre os novos cursos de medicina e vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. O ciclo da vida diz que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Mas o que faz valer a nossa existência é a soma dos sorrisos, as pessoas que conquistamos, as palavras doces que ouvimos. Na canção da vida, cada nota, cada segundo bem vivido é o que nos tornam mais felizes. E quando o tempo passa, não podemos deixar que a música pare ou perca sua intensidade. Audimax, aparelhos auditivos. Audição, nossa grande paixão. Faltam poucas horas para o maior clássico do futebol mundial. O Brasil vai ter o retorno do Neymar hoje à noite e a Argentina entra em campo com vários desfalques. Acompanhe. Em um dos poucos momentos na semana em que o treino argentino foi aberto, não se viu, além do Messi, também o Tevez, o Agüero e o Pastore, que machucados não irão jogar. São desfalques importantes e sem eles a Argentina perde força, mas não se torna uma presa fácil. Vai ter desfalques nos clubes, não tem nas seleções, não tem como ser diferente, mas é sempre a seleção argentina. Vocês que acompanham o futebol assim mais diariamente, às vezes você perde um jogador muito técnico, mas você pode ganhar um outro jogador muito mais focado, com mais força, com mais velocidade, que pode criar dificuldade para o adversário.
No lado brasileiro, não se lamenta a ausência, se comemora a volta do Neymar. Ele ficou fora dos 2 primeiros jogos da eliminatória, estava suspenso. Se Neymar não vai se reencontrar com Messi, ele vai ter a oportunidade de rever um personagem que o recebeu num momento importante da sua vida, quando ele chegou ao Barcelona. Tata Martino foi o primeiro treinador de Neymar no Barcelona. Para ele, as coisas mudaram. Neymar cresceu, chegou ao topo. Tata Martino colocou Neymar num patamar muito próximo de Cristiano Ronaldo e Messi. Seguramente casi en el nivel de los dos futbolistas. Para o argentino, na realidade, todos os jogadores precisam de um tempo. Depois de ganhar a Champions, Neymar evoluiu e está próximo do nível dos 2 melhores do mundo. Chegou num momento de superioridade. Está en un nivel superlativo, lo agarra en un buen momento este regreso a la selección de Brasil. O golaço que o Neymar marcou no final de semana reforçou a avaliação de Tata Martino. E o Dunga sonha e deseja que ele também faça algo sobrenatural na seleção. Eu pensei, por que não faz comigo? Os outros não adianta, tem que fazer na seleção. Se fizermos um ranking por números, por estatística, né? O Neymar está demonstrando que está tendo um aproveitamento superior, né? Tem um Messi machucou recentemente, o Cristiano Ronaldo, talvez pelo ano anterior, a gente tem uma cobrança, uma expectativa muito grande em ele repetir o que ele fez no ano passado. O treinador brasileiro tem um retrospecto pessoal muito bom contra a Argentina no comando da seleção. São 4 vitórias e um empate. Eu acho que não é a minha superioridade. Era um momento que nós tínhamos jogadores que, dentro de campo, conseguiam jogar um bom futebol. Atenção para a tese ribeiriana, eu reconheço, mas a gente está emocionado, empolgado com o retorno do Neymar, mas isso tem um lado ruim, de que nós vamos depender apenas desse jogador, porque o nosso time, organização não tem nenhuma, e se nós não tivermos a individualidade da genialidade do Neymar, é a única forma da gente bater a Argentina. Graças a Deus que voltou o Neymar, porque se não volta o Neymar, era um abraço. Mas isso é ruim, né, Daniel? Aí que não, tá, tem um lado ruim nisso. Mas é o que nós temos para o momento. A gente está comemorando que voltou um jogador que, poxa vida, a seleção brasileira ela é o exército de um homem só. Não, pelo amor de Deus. Isso é péssimo, né? Eu nem preciso participar do programa. Tu não vai querer Vocês já falam por mim. Vocês já falam por mim. Ninguém tem o nível do Neymar. Eu vou fazer o Miller da Alemanha não tem o nível do Neymar. Eu vou fazer um sexteto do meio para frente para vocês verem se dá para fazer um entrosamento bom, já de cara. Luiz Gustavo, Elias, Luiz Gustavo porque é o que temos para o momento. Elias, Renato Augusto e Lucas Lima. Neymar e Ricardo Oliveira. Não dá para fazer um entrosamento. Tu vai tirar do time William, Felipe Coutinho e Douglas Costa? Não, estou dizendo, se tiver alguma dúvida de falta de entrosamento. Esse é um erro do Dunga. Mas eu estou pegando a deixa do Chico, que não tem organização, que não tem entrosamento. Bom, mas não tem no que eu vejo em campo. O time, são bons jogadores. O time está dizendo aqui, para encaixar mais rápido, com 3 treinamentos, tu encaixa esses caras. Mas então o Dunga está sendo incompetente, Rec. Baldasso, o William, Douglas Costa, esses caras todos podem entrar. Não tem problema nenhum. Tudo e aí entram num time mais encaixado e vão fazer diferença com a capacidade individual que eles têm. Gente, não, tá bem, bota o William. A seleção hoje é exército de homem só. A seleção brasileira tem um jogador que, se não é o melhor do mundo, vai ser ainda. Só tem 3 desse nível no mundo, que é o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar. Tá bem, ninguém vai se equiparar a eles. Só que, realmente, se nós não temos organização e dependemos de individualidades, existem outras individualidades que podem resolver. Mas isso é ruim também, né? Porque só o Neymar... Não, é ruim. Só que é o seguinte, transformar, Daniel, um exército de um homem só, dá a impressão que os outros jogadores não são bons. Onde é que entraria nós temos uma seleção do Douglas Costa que se discute na Alemanha se o Ribéry volta para o time. E o Ribéry, que até um ano atrás era o 3º melhor jogador do mundo. Nós temos o Felipe Coutinho, o 2º melhor... Não temos o Felipe Coutinho, que é o 2º melhor. Deixa eu só completar a minha tese. Estou falando hoje. O 2º melhor jogador da Premier League, da última Premier League, é o Coutinho. O William é protagonista no Chelsea. Vem cá, cara, nós temos craques. Eu vou repetir. Nós não temos muitos craques. Aí que tá. Não jogam por... O Douglas Costa não é craque. Nós não temos muitos craques. Nós temos bons jogadores e deu. O problema é se tiver um time... Mas aí que tá, Ribeiro. Nós estamos discutindo o desempenho do time. Mas aí
que tá o futebol. Jogam no clube e não jogam no time. Mas é porque isso? Por quê? Porque o futebol é coletivo, Danielzinho. Aí é treinador, o futebol coletivo. E aí se cobra-se do Dunga que nem o Tite ia conseguir fazer. Por isso, esse tempo aí. Chegou agora a dizer que o Dunga e Tite também são a mesma coisa. Não é isso. Se tu deixar eu falar, tu vai conseguir entender. Tu acabou de dizer isso. Eu vou te falar o seguinte. O Ribeiro o problema de entrosar e dar mecânica de jogo para uma seleção é bem diferente de para um time. Isso aí, tu sabe, é uma verdade, entendeu? Então, tem que ter um pouco mais de lastro com o mesmo grupo, talvez um pouco mais de lastro com o mesmo time. O Tite escalaria esse time que eu falei. Essa mecânica de jogo. Isso aí é uma verdade. O Tite escalaria. O Tite deixaria o Douglas Costa de fora. Mas onde é que entra o Douglas Costa? Mas o Douglas Costa... Pelo lado direito, onde jogaria o Neymar. Primeiro é o seguinte, com o Tite, o Felipe Coutinho seria artífice do time. Tá? Artífice do time. Seria uma das principais peças do time. Não tenho como saber isso. Mas eu tenho mais confiança no desempenho tático do Tite do que do Dunga, desculpa. Não vejo o time dele jogar. Seguinte, hoje é Olha fato... que quando ganhou 10, já tinham dito que estava moderno, que estava veloz, que estava organizado. Eu não entro nessa aí. O Dunga, quando começou o trabalho na seleção, ele começou jogando diferente. Ele tirou o centroavante de referência, que é uma coisa que só brucutu do futebol ainda joga, achando que isso resolve o jogo. Tá? Botou o Ricardo, botou o Diego Tardelli se movimentando, botou um time com passes de maior aproximação, ele tentou uma ideia diferente. Só que não houve sequência nisso. O time não se afirmou. Mas aí o Diego Tardelli foi para a China. A seleção brasileira hoje é exército de um homem só. Eu insisto nesse termo. É o Nilmar e o resto. O Neymar e o resto. Por quê? Porque o time não tem organização. Tu não vê dedo de treinador. É isso. Tu não vê um time bem treinado. Tu não vê um time organizado. Agora, se o Tite assume que na minha opinião, deve assumir. Eu acho que também estão fazendo com o Dunga uma barbaridade. Eu não gosto do trabalho do Dunga. Sou um crítico, acho que não é técnico para a seleção brasileira. Agora, isso também não é legal. Ele vai sofrer até 2018. Mas isso aí não é legal. Já estão dizendo que no ano que vem o outro vai treinar. Então faz o seguinte, se vai acontecer, deixa eu terminar. Também vai ter uma sombra. Se acontecer, tira o Dunga e bota um interino até o Tite assumir. Tá? Agora, convenhamos. O William não está conseguindo jogar na seleção, o Douglas Costa não está conseguindo jogar na seleção. O William jogou bem a última. O problema não é deles, né? Aí é que eu quero chegar. Aí é que eu quero chegar. Até foi o melhorzinho Aí é que eu quero chegar. Se o Oscar não está jogando bem, se esses jogadores não estão jogando bem, e é quase que o time inteiro, o problema está no banco de reservas do técnico. Quando um jogador da qualidade do William não consegue render na seleção brasileira, a culpa não é do William. Claro, o William rendeu na seleção. Contra a Venezuela ele foi o melhor em campo. Mas ele joga se destacou, mas ele joga muito mais. Nós temos que pegar todos esses jogadores, eles jogam muito mais. O William é um baita jogador. Nós temos hoje, para mim, o segundo melhor grupo de jogadores de seleção do mundo. Nós só somos inferiores à Alemanha. Para mim, nós somos melhores que a Argentina, que a Espanha, que a Itália, que a Inglaterra, que todos esses. Nós precisamos praticar um futebol moderno. 10 da noite, Brasil e Argentina se enfrentam e a Rádio Bandeirantes, inclusive, FM 94,9, AM 640 acompanha. João Batista. Olha só, Chico Garcia, o D'Alessandro, capitão colorado, concedeu uma entrevista à revista do Internacional, que irá sair no próximo mês. Só que o site do Inter já se antecipou e colocou alguns dos principais trechos do D'Alessandro e está repercutindo muito, porque ele disse que, abre aspas, se eu pudesse, ficaria para sempre. Vou sofrer no momento que acontecer, sobre a sua saída. O vínculo com o clube vai continuar pelo resto da vida. O meu lugar vai estar aqui, deixando de lado títulos, na relação que se criou entre D'Alessandro e o Inter. Frase do Dália ao ser questionado sobre uma possível saída. O detalhe curioso dessa entrevista que eu li, ele disse o seguinte: quando eu vou para a Argentina, o pessoal pega no meu pé, porque eu falo ba e né, gírias do Rio Grande do Sul. O último filho dele, recente, né, ele até comenta na entrevista, o Gonçalo, que é gaúcho de Porto Alegre, e a vida inteira o menino vai ser questionado, seja na Argentina ou no Brasil. Poxa, você é de Porto Alegre, e ele vai ter que lembrar a história do pai dele no clube, na cidade, ele é cidadão porto-alegrense, e construiu... Esses dias me perguntou, e acho que o Baldasso recebeu a pergunta também no Twitter, de jogadores que participaram de 4 eras vitoriosíssimas do clube. Eu estava lembrando disso agora. Larry, Falcão, Fernandão e D'Alessandro. São as 4 eras do Internacional. Os 4 momentos mais vitoriosos, jogadores que mais representaram. O Larry é um vitorioso na vida. No Inter ele não ganhou. Não, é que por cima. É que o Larry era do rolinho. Acho que é o primeiro rolo. Acho que podia botar o Carlitos.
ao invés do Larry. Na década de 40. É que o Larry deu azar. Ele, Bodinho, Luizinho, jogavam uma enormidade, mas só ganhava o Grêmio. Jogava o Paulo Sérgio, o João Severiano, o Coelho, o Milton Coelho. Foi o Larry que teve a história de 2 pênaltis, né? Que o Internacional perdeu num jogo e no terceiro pênalti... É que esse time ganhou o Grenal de 6-2. Esse jogo o Internacional estava perdendo, perdeu 2 pênaltis no jogo e aí o juiz não deu o terceiro pênalti. E aí foram reclamar e o juiz disse, pô, dei 2, vocês não fizeram, É que a verdade é que o Inter tem, se tu tirar jogadores, o Inter tem 4 eras vitoriosas na sua história. A primeira, que ainda era uma realidade mais regional, do Rolinho. A segunda, da década de 70. Isso. A terceira, do Fernandão, que abriu o caminho internacional. E a quarta, que é o D'Alessandro, o nome, que, é o campeão que começou a ganhar tudo. O campeão de tudo. Tem algo a dizer, Ribeiro, sobre essa entrevista do D'Alessandro? Não, eu acho que está certo. Ele tem o seu nome cravado na história do Inter. E acho que já tem que começar a ver realmente isso aí. A materializar o final do seu ciclo. Mas ele disse que ficaria para sempre aqui. Não, mas não para sempre nem eu, em lugar nenhum. Agora o Larry, não existe para sempre. O Larry, ele representou o Internacional em Olimpíada, ele foi artilheiro. Sim, por símbolo, talvez. Ele é símbolo de uma era. Embora não tenha sido uma era vitoriosa, ele é símbolo de uma era de organização de time, de fortalecimento de marca e tal. E ele pegou o final do rolo compressor, né? Sim. Eu gostaria de saber por que o Ribeiro muda o tom de voz quando fala do D'Alessandro, né? Depois do intervalo a gente volta para fechar o programa. Até já. Qual é o seu esporte? É encontrar os amigos, voltar do trabalho, tomar muita água, esvaziar a mente, vestir um roupão, ganhar tempo, dar um passeio, acertar em cheio. Viver sem estresse, conhecer a cidade, cuidar da saúde, pensar na vida, se esforçar, respirar fundo, começar de novo. O Guine Esportes, tudo para tudo quanto é esporte. O melhor negócio do ano é Chevrolet e agora ainda vai além e vai oferecer o melhor negócio com taxa zero. Prisma por R$ 39.890 com taxa zero em 30 parcelas de R$ 379. Cruze Sport 6 automático só R$ 69.990 com taxa zero em 24 meses. É o melhor negócio do ano. Ninguém vai fazer melhor do que a Chevrolet. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. São mais estudantes, mais professores e mais profissionais dedicados à saúde das famílias e suas comunidades. E para você que sonha em ser médico, esse é um caminho cheio de oportunidades. Acesse o site e informe-se sobre os novos cursos de medicina e vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Sua família pode ser grande, pode ser pequena, pode ser moderna. Não importa como a sua é, existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o plano GBUX ideal para a sua família e conte com a solidez de uma instituição com 102 anos. GBUX, tradição em previdência. Na marca do pênalti, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, 102 anos de tradição, solidez e segurança, a proteção certa para a sua família. Baldasso na marca do pênalti, a pergunta vem do Rodrigo lá de Pelotas, um abraço à Zona Sul. Baldasso, se você fosse jogador do Inter, quem escolheria como colega de quarto, D'Alessandro ou Alisson? O Alisson, para a gente conversar sobre todas as coisas da vida. Eu tenho muito a ensinar esse menino. Opa, beleza. João Batista Filho, vamos fechar aí, João. Chico Garcia, o Lisca doido. Nas últimas 5 partidas que comandou o Ceará, 4 vitórias, só uma derrota. Olha a torcida do Ceará depois do jogo desta terça. É um personagem. Saiu do hospício, tem que respeitar. Lisca doido é Ceará. Esse é o cara. Voltamos amanhã. Tchau. Os donos da bola. Oferecimento: Skin. Gostosa e refrescante do jeito que o povo gosta.
Oi, vamos brincar? Quem piscar primeiro, perde. 1, 2, 3 e já. Ó, não vale piscar. Nem virar, tá? Não feche os olhos pra gente. Faça a sua doação. Você vai sentir a melhor sensação do mundo. Kinder, novas formas de fazer sentir. De segunda a sexta-feira, às 4h15 da tarde, Brasil Urgente.